Olá, meus amigos e minhas amigas. Um novo dia, 3 de fevereiro. Estamos celebrando São Brás. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, pela sua generosidade em compartilhar, comentar, deixar o seu like. Muito obrigado por fazer com que esse serviço chegue a outras pessoas. Muito obrigado por ser um anunciador do Evangelho, levando a boa nova da salvação. Por isso, se você puder convidar outras pessoas, ou talvez se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal e quiser fazer, é muito importante porque isso vai fortalecendo e nós não seremos apenas um número, mas somos uma grande família, um grande grupo de amigos ao redor da palavra de Deus. Nesse dia 3, como eu disse, é dia de São Brás, nós receberemos a bênção da garganta, não como algo mágico, estalar de dedos e estamos longe dos problemas, mas para dizer publicamente que a nossa garganta, a nossa voz, o nosso dom de nos comunicarmos, vamos usá-lo para bendizer e louvar a Deus. Vamos usá-lo para bendizer e louvar a Deus. Quando São Brás liberta aquele menino, invocando o nome do Senhor, daquela espinhela de peixe que estava engasgado, aquele menino recebe o dom de colocar a sua voz a serviço do louvor de Deus. Assim, nós, quando recebemos essa bênção, pedimos sim que nos proteja dos males da garganta, mas, e em primeiro lugar, colocamos nossa voz a serviço do Evangelho. Este Evangelho que nós lemos é o capítulo 6 de São Marcos, e os versículos 14 a 29. Nesse trecho, nós teremos o episódio da decapitação de João Batista. Mas antes disso, o texto diz assim: Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha se tornado muito conhecido. Veja, naquela dinâmica de Marcos, aqui é o ponto central do objetivo do seu evangelho: nos ajudar a dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? Veja que o texto continua. Alguns dizem que é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros dizem é Elias, outros ainda um profeta como os outros profetas. Herodes, que tinha mandado decapitar, e daí aqui começa a narrativa. Ele acha que Jesus é João Batista ressuscitado. É interessante essa comparação, porque o ministério de Jesus é contínuo e descontínuo conforme o ministério de João Batista. Contínuo porque Jesus é profeta, Jesus denuncia, Jesus anuncia, Jesus propõe a conversão, Jesus anuncia o reino, Jesus anuncia a vontade de Deus, porque ele é filho de Deus. Descontínuo porque João Batista não é filho de Deus, descontínuo porque ele prepara os caminhos para que Jesus então chegue e leve a cabo a sua proposta, a proposta divina de salvação. Então, mas Herodes, ele se fixa na ideia de que Jesus é João Batista ressuscitado. Por quê? Porque a prática de Jesus é muito semelhante à de João Batista. Mas Herodes não consegue reconhecer Jesus. Ele para numa semelhança e não vai até adiante. Esse texto quer nos convidar a fazermos uma experiência bem profunda de quem é Jesus. De quem é este que morreu por você e por mim. De quem é este Messias pobre, simples, humilde, humano, totalmente humano, por isso totalmente divino. Esse homem de Nazaré que mudou o percurso da história. Esse homem de Nazaré, trabalhador, que estava com sua mãe, com sua família, que prega o reino do amor, da bondade, da justiça, da paz, que é rei, mas não com coroa e trono, mas é o rei do amor e da misericórdia. Nós não podemos fazer, queridos amigos, como Herodes.
achar que Jesus seja outra pessoa. Essa é a primeira mensagem. Depois, a segunda mensagem vem lá do episódio da morte de João Batista. Eles, no finalzinho do evangelho, diz que quando os discípulos souberam que João tinha sido assassinado, eles vêm e recolhem o cadáver. Algumas traduções até falam de corpo, mas a tradução certa é cadáver. Veja, essa palavra não é por qualquer motivo, porque apesar de João estar morto, mas os seus ideais, a sua proposta, o seu convite, a sua missão, ela continua agora em Jesus. Depois acontecerá com Jesus também. Jesus vai ser morto, mas o seu projeto não termina ali. Ele ressuscita e continua a agir através de nós. Então, por mais que as pessoas tentem matar aqueles que fazem o bem, ontem era aniversário de morte da irmã Dorothy, tentaram matá-la, mas a causa nobre de defesa da Amazônia continua. Os justos viverão pela fé, como diz a carta aos Romanos. Nós continuaremos vivos na prática de fé dos nossos irmãos. Então, a terceira mensagem de hoje vem nessa dinâmica. As pessoas até podem tentar nos matar, e às vezes nem é a morte física, é a morte que vai machucando, que vai ferindo, que vai maltratando, que vai ofendendo, que vai caluniando. Mas a pessoa fica mais forte. Ela não desanima, porque o projeto não é dela, o projeto é de Deus. E apesar de sermos barro, muitas vezes seco que se quebra, o Senhor umedece novamente e nos refaz e nos restaura. Então, essa é uma mensagem muito bonita. Agora, por fim, meus amigos, nós não podemos fazer como Herodes. Herodes fez um juramento e ele poderia ter se arrependido. Ele era rei, assim como aqueles que estavam lá não iriam nem dar pelota, mas ele não quis. Ele optou pela morte. Nós não podemos jamais optar pela morte. Nós não podemos jamais optar pela morte. Nós somos instrumentos de vida, como o Senhor é instrumento de vida em abundância. Um ótimo dia, que Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.